a consciência se expande nesse momento. Eu até gostaria de ler para vocês alguns trechos, ela mesma falando, porque é muito mais interessante ela falar do que eu. A questão é que está em espanhol, como eu falei, esse livro está em espanhol, então é uma tradução informal. Tentarei ler alguns trechos bastante interessantes do que ela fala, a partir da página 11. Mudanças fisiológicas após a experiência, após ela ter visto o rosto de Yogananda no espelho, em vez de seu próprio rosto. Durante esse período de iluminação e durante as semanas que se seguiram, pude apreciar o desenvolvimento de certas mudanças fisiológicas ela está falando como se fosse um homem, não dela mesma, por humildade. Ela está descrevendo como se ele, né, não ela, ele é um fictício, um personagem fictício, mas nós sabemos que é ela, está falando dela mesma. Aquele homem pôde apreciar o desenvolvimento de certas mudanças fisiológicas em seu interior. O mais notável disso consistiu em algo semelhante a uma reorganização da estrutura molecular de seu cérebro, algo como a abertura de novos territórios celulares nessa região. Continuamente, de dia e de noite, estava ele consciente do desenvolvimento deste processo, o qual se assemelhava ao trabalho de uma furadeira elétrica. Vejam que interessante, as células cerebrais, nesse processo, durante semanas, para que a consciência cósmica pudesse, de fato, descer no cérebro, ela tinha a sensação, ela descrevendo como se fosse aquele homem, na verdade era ela, de uma furadeira elétrica, e eram, na verdade, as células cerebrais nessa região. Continuamente, de dia e de noite, estava consciente do desenvolvimento desse processo, que estivesse abrindo novos canais de pensamentos nas células, provavelmente pensamentos cósmicos, pensamentos divinos, não mais pensamentos meramente, não que a pessoa deixa de ser humana, não, claro que ela continua pensando como um ser humano, mas são pensamentos cósmicos que vão além da nossa compreensão. Então, as células cerebrais, elas estavam sendo trabalhadas para ter novos pensamentos. Esse fenômeno apoia a teoria de Buck, que foi um estudioso da consciência cósmica, segundo o qual a consciência cósmica é uma faculdade natural do homem. Aqui se evidencia o fato de que as células cerebrais relacionadas com essa faculdade se encontram sempre presentes no homem, ainda quando, na maioria dos seres humanos, estejam atualmente inativas ou em estado latente. Ou seja, do que ela está realmente falando? Ela está falando de consciência crística. Ela está falando de consciência crística. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é um estágio de consciência que pertence a toda a humanidade, a todos nós, mas que no homem comum, na mulher comum, está adormecida. É o mesmo que Buda. É a mesma coisa do Buda. O que significa Buda? Desperto, aquele que despertou. Enquanto nós, Alexandre Campelo, Laís, qualquer um de nós, não despertarmos, somos criaturas de Deus, como afirma a Bíblia. Somos criaturas. Somos mais evoluídos do que os animais, contudo, ainda somos criaturas. Quando despertamos, quando nos tornamos Budas, quando nos tornamos Cristos, estamos vivos,
A Bíblia, inclusive, fala que nós estamos mortos. O Evangelho de Tomé diz que Jesus chama Jesus de o vivo. Por que o vivo? Porque nós estamos mortos, entre aspas, mortos para essa realidade cósmica, para essa consciência cósmica. Então, quando despertamos, ocorre exatamente isso que ocorreu com a Laurie. A consciência se expande, ela se torna onisciente, onipresente, onipotente, mas existe todo um processo mecânico no próprio cérebro para adaptação ou reorganização cerebral para que a consciência, então, possa se expandir. É disso que ela está falando.